Bom dia, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. E com o assunto Jesus defende a sua missão e autoridade. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta reflexão. No nome de Jesus. Amém. Jesus defende a sua missão e autoridade. Está escrito no livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, do versículo 21 ao 59. Nós vamos ler apenas do versículo 24 ao 32, que diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disseram, pois, aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse assunto ele é muito intenso, ele é muito prolongado, por isso que vamos fazer menções apenas de 5 versículos. Mas depois você confira na sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo 8, do versículo 21 ao 59. Vamos fazer menção só de 5 versículos. O primeiro, versículo 24. Se não credes, morrereis. Como assim? Se não credes, morrereis. O Senhor Jesus falou para aquelas pessoas lá, naquele momento, principalmente aos fariseus, pessoas que tentam falar, tentam descrever as leis, mas eles mesmos não as praticavam. Então, eles iam de contra aos ensinos de Jesus, mas só que o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, ele ensinou a verdade como ela é, de forma a ser vivida. E ele disse: se não credes, morrereis. Como assim? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto espiritual. E aquele que não crer em mim, morrereis. Ou seja, quem não crê no Senhor Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a morte. Porque a palavra de Deus diz que
O salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa não crer na palavra de Deus e no Filho do Homem, no Senhor Jesus, não terá vida, mas permanecerá sobre ele a condenação eterna. Por quê? Porque não creu. Então, Jesus disse: aquele que crê em mim terá vida eterna, porém aquele que não crê terá a morte eterna. É sobre isso que o Senhor Jesus estava falando para aquele pessoal naquele dado momento, e assim também hoje está falando através da sua palavra. Aquele que crê terá a vida, porém aquele que não crê permanecerá na morte espiritual, e quando morrer, morre o físico, mas na eternidade também morre, perde a chance da salvação. Morrerá eternamente no sofrimento e no juízo eterno. Versículo 28. Quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Quando é que aconteceu isso? Que muitos deles começaram a crer quando estavam crucificando o Filho de Deus. O que foi que aconteceu quando estavam crucificando o Filho de Deus? A terra escureceu, estremeceu, e muitos que ali estavam, principalmente um centurião que estava lá próximo, quando viu o Senhor Jesus dizendo as últimas palavras: Pai, está consumado, toma o meu espírito. E ali ele e muitos deles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E viram-se cumprir as profecias que diria que o Cristo, o Salvador, seria crucificado na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. E muitos deles, no tempo do Senhor Jesus, muitos deles souberam, principalmente os discípulos e muitos outros souberam que ele não estava mais no túmulo, mas tinha ressuscitado e foi visto por muitos na cidade de Jerusalém. Mas triste é para quem não crê, mas feliz é para aquele que crê, pois Jesus disse: bem-aventurado, feliz aquele que crê. Versículo 29. Quando fazemos o que agrada a Deus, Ele é conosco, nos ampara. Versículo 29, eu vou até ler aqui. Olha só como é que diz na palavra de Deus: e aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Então, quando a gente fazemos o que agrada a Deus, Ele está conosco e nos ampara, não nos deixa. Foi assim que Ele disse a Moisés, e também foi assim que Ele disse a Josué: não te deixarei nem te desampararei. E ele disse para os discípulos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando a pessoa faz o que agrada ao Senhor, Deus sempre está com a pessoa. Ele disse isso várias vezes através do profeta Isaías, dizendo ao povo: estou contigo. Se fizeres a minha vontade, estarei convosco. É assim, Deus ele sempre ampara. Quando você está em aliança com Deus, Deus estará com você. Agora, quando a gente deixa Ele, quebra a aliança de fidelidade, desiste da fé, quando você desanima, quando você não crê mais e rejeita as palavras, com certeza Deus não estará com você, porque você está quebrando a aliança, está abandonando a fé. Mas o apóstolo Paulo, ele dá o conselho para todos nós. Ele diz: olhe para o alvo, prossiga a carreira,
e no final terá a coroa da vida eterna. Agora, para concluirmos, o versículo, não, vamos ler o versículo 31, depois o 32 para concluir. 31, ele diz assim, para aqueles que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha bem aí, ele dá uma condição: se permanecerdes. Porque muitas das vezes as pessoas vai bem, está bem, mas depois começa a regredir, desistir, não permanece. Aí é onde está o porém. Se permanecerdes. A palavra de Deus diz bem claro que aquele que permanece na prática, esse verdadeiramente é discípulo. Então Jesus chamou a atenção daqueles que creram nele. Ó, tudo bem, agora vocês creram em mim. Agora tem um porém. Se vocês permanecerdes, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, por que está dizendo isso? Porque muitos ali, como os fariseus, saduceus e outros, eles não viviam na prática, eles falavam, mas não permaneciam. E para aqueles que estavam aceitando a fé, Jesus chamou a atenção deles sobre isso. Ó, agora permaneçam, fiquem firmes. É isso que faz a diferença. É você permanecer em crer. É permanecer em crer. Porque a salvação é para aquele que permanece até o final. Para concluir, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Conhecer a verdade vai além de conhecer as Escrituras. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Deus na sua essência, é conhecer toda a vontade dele, é se entregar a assumir a prática da palavra, é entender ela e assumir e conhecer toda a vontade, as vontades do coração de Deus. É conhecer ele na sua essência, porque muitos conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas será que conhece o escritor, o inspirador da palavra de Deus, que é o Espírito Santo? Então nós temos que ter esses desejos, esse ardor de conhecê-lo, de se lançar a ele, entender e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, me faz entender toda a tua verdade e viver ela. Me ajuda, Senhor. Mesmo que eu esteja, meu Deus, ainda fraquinho, mas me ajuda na minha pouca força. Eu quero conhecer, viver a tua verdade. E assim Deus se manifestará a verdade dele e seremos livres. Porque aqueles que estavam ali não eram livres. Lá mais adiante você vai ver aí, você lendo, meditando na palavra de Deus, que Jesus, que eles disseram: como é que você diz que a gente somos livres, se a gente somos pai de Abraão, se a gente faz isso, faz aquilo? E Jesus disse: olha, vocês têm como pai o diabo, que desde o início mente. Então, tem coisas que na nossa vida precisamos nos libertar, precisamos ser sinceros diante de Deus, para verdadeiramente sermos livres. A palavra de Deus, leia, medite. Esse assunto é de extrema importância, é muito profundo, ele é muito vasto, ele ensina muitas coisas. Esse capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, é muito glorioso, é muito profundo. Leia, medite na palavra de Deus quando tiver um tempo nesse assunto. Iremos orar a Deus agora. Senhor Deus e eterno Pai, nos ajude, meu Deus, nos ilumine a toda a tua verdade e permanecer nela, Senhor, e te conhecer verdadeiramente
as intimidades dos desejos da tua vontade e de tua verdade, para assim a gente, meu Deus, vivermos e permanecermos nela. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótima sexta-feira a todos nós.